Você já acordou com o corpo pesado, como se cada músculo gritasse por socorro, e até o simples ato de se levantar da cama parecesse uma batalha? Agora imagine sentir isso quase todos os dias, mesmo quando por fora parece que está tudo bem. Se você conhece essa sensação, talvez saiba o que é viver com fibromialgia, uma dor que não se vê, mas que muda completamente a forma de viver. Mas antes de você pensar que este é só mais um vídeo sobre dor, quero te fazer uma promessa. Hoje nós vamos falar sobre movimento, alívio e esperança. Porque, apesar do que muitos acreditam, o corpo que sente dor ainda tem força dentro dele. E às vezes, tudo o que ele precisa é de um pequeno lembrete, um gesto simples, para voltar a sentir leveza. Neste vídeo, você vai descobrir 5 exercícios simples, seguros e suaves, que ajudam a aliviar a dor, reduzir o cansaço e devolver o controle sobre o seu corpo. E não importa se você nunca fez atividade física antes, cada movimento que eu vou te mostrar é possível, mesmo nos dias mais difíceis. Mas antes de continuar, quero que você faça uma coisa comigo. Respire fundo, encha os pulmões e solte o ar devagar. Percebe? Mesmo essa pequena respiração já muda algo dentro de você. O corpo começa a entender que pode relaxar. Esses exercícios não são sobre forçar o corpo, e sim sobre reconectar-se com ele. Sobre ouvir o que ele está tentando dizer e responder com carinho. E se você está assistindo a este vídeo não porque sente dor, mas porque ama alguém que tem fibromialgia, saiba que sua presença, seu interesse, é também uma forma de cura. A dor compartilhada pesa menos. Então fica comigo até o final, porque o último exercício é o mais poderoso de todos, o que mais surpreende quem tenta. E quem sabe, hoje, ao final deste vídeo, você não sinta algo diferente. Um pouco mais de calma. Um pouco mais de leveza. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena chama de esperança acendendo dentro de você. Agora que você está aqui, presente e respirando, vamos começar essa jornada. Passo a passo. Com gentileza. E com o coração aberto. Antes de começarmos os exercícios, é importante entender por que o corpo reage assim. A fibromialgia é uma condição que vai muito além da dor física. Ela é invisível, mas real. E, talvez, o mais difícil de tudo, é justamente isso: tentar explicar uma dor que ninguém vê. Muitas pessoas com fibromialgia convivem com sintomas que mudam todos os dias. Num dia, o corpo parece suportar, no outro, qualquer toque dói. Alguns descrevem como se a pele queimasse, outros sentem uma espécie de pressão constante nos músculos, ou uma fadiga tão profunda que nem o sono consegue curar. Mas o que realmente acontece dentro do corpo? A fibromialgia é um distúrbio no modo como o sistema nervoso processa a dor. É como se o cérebro amplificasse o volume do sofrimento físico. Um toque leve, que normalmente seria inofensivo, é interpretado como dor intensa. Não é exagero, nem imaginação. É o sistema nervoso em alerta constante, sem conseguir baixar o volume. E esse estado de alerta contínuo desgasta tudo: o corpo, a mente, o emocional. O sono deixa de ser restaurador. A concentração diminui. Muitas vezes, vem junto a ansiedade, a depressão, a sensação de estar vivendo em um corpo que não responde mais como antes. Mas aqui está algo que pouca gente te conta.
Mesmo que a dor pareça incontrolável, o corpo ainda pode reaprender a confiar em si mesmo. O movimento certo, feito com gentileza e consciência, ajuda o sistema nervoso a entender que ele pode relaxar. Não é sobre fazer exercício para curar, mas sobre se mover para aliviar. Sobre ensinar o corpo, pouco a pouco, que o movimento não é um inimigo. Estudos mostram que atividades leves, como alongamentos, respiração consciente e caminhadas curtas, ajudam a liberar endorfinas, substâncias naturais que diminuem a dor e melhoram o humor. Além disso, o movimento melhora a circulação, reduz o inchaço e devolve a sensação de energia. Mas há algo ainda mais importante. O movimento traz de volta a sensação de controle. Quando você se mexe, mesmo que seja apenas levantar os braços, alongar o pescoço ou respirar profundamente, você envia uma mensagem ao seu corpo. Eu ainda estou aqui. E eu escolho continuar. E essa escolha, repetida todos os dias, muda tudo. Ela transforma o medo em coragem, o cansaço em pausa, a dor em aprendizado. Talvez você já tenha tentado se exercitar antes e se frustrado. Talvez tenha sentido mais dor depois e pensado, isso não é para mim. Mas o segredo está em como se movimentar. Não é sobre intensidade, e sim sobre escuta. Não é sobre esforço, e sim sobre presença. Os exercícios que você vai conhecer hoje foram pensados exatamente para isso. Para que o seu corpo se mova com segurança, sem exigir mais do que ele pode dar. São movimentos gentis, mas profundamente eficazes, porque trabalham o corpo e a mente ao mesmo tempo. Então, antes de começarmos, quero te pedir uma coisa simples. Solte a comparação. Não pense em como você se movia antes, ou no que os outros conseguem fazer. O seu corpo tem o próprio ritmo. E tudo bem. O mais importante é começar. Mesmo que seja apenas respirando fundo. Mesmo que seja apenas mexendo os dedos ou girando os ombros devagar. Porque o movimento é o primeiro passo, e cada passo é uma vitória. A fibromialgia pode até limitar o corpo, mas ela nunca vai conseguir parar a sua vontade de viver melhor. E é exatamente essa vontade que vai te guiar a partir de agora. Então respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando. E se prepare. Porque agora, vamos colocar em prática o que há de mais poderoso. Movimento com propósito, leveza e amor próprio. O primeiro momento do dia é, para quem vive com fibromialgia, um dos mais difíceis. Acordar pode ser uma verdadeira batalha. O corpo parece feito de chumbo, as articulações doem, e cada músculo parece protestar. Mas é exatamente nesse instante, entre o sono e o despertar, que existe uma oportunidade de ouro, a chance de ensinar o corpo a começar o dia com mais leveza. Esse é o alongamento suave matinal, o primeiro dos 5 exercícios que vão te ajudar a aliviar a dor, reduzir a rigidez e preparar o corpo para se mover com mais liberdade. E o melhor, você pode fazê-lo sem sair da cama. Feche os olhos por um instante e imagine. Você está deitado, o quarto ainda silencioso, e a primeira luz da manhã toca suavemente o seu rosto. Respire fundo. Sinta o ar entrando, percorrendo o corpo inteiro e saindo com calma. Agora, estenda os braços lentamente acima da cabeça, como se quisesse alcançar o céu. Não force.
Apenas alongue até onde for confortável. Mantenha-se assim por alguns segundos e sinta o corpo despertando. É como se cada célula estivesse dizendo: estou viva. Estou pronta. Depois, traga os joelhos em direção ao peito e abrace as pernas. Se estiver difícil, abrace apenas um joelho de cada vez. Balance o corpo suavemente de um lado para o outro. Esse movimento simples ajuda a liberar a tensão da lombar, melhora a circulação e desperta os músculos sem agredi-los. Agora solte as pernas e apoie os pés na cama. Gire os tornozelos devagar, como se desenhasse círculos invisíveis no ar. Esses movimentos ativam a circulação e preparam o corpo para o próximo passo: levantar. Com calma, sente-se na beira da cama. Deixe os pés tocarem o chão e sinta a textura sob eles. Respire fundo mais uma vez. Leve o queixo levemente em direção ao peito e depois olhe devagar para cima, alongando o pescoço. Repita 3 vezes. Agora incline a cabeça suavemente para um lado, depois para o outro. Sinta o alongamento percorrendo os ombros e o pescoço. Esses pequenos gestos ajudam a aliviar a rigidez matinal, especialmente comum na fibromialgia. E enquanto você faz isso, mantenha um pensamento: eu não preciso apressar o meu corpo. Eu apenas preciso escutá-lo. Muitas pessoas com fibromialgia acordam com medo do primeiro movimento, porque associam o acordar à dor. Mas o segredo está em substituir esse medo por um ritual de gentileza. Ao alongar-se com consciência, você envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro: eu posso me mover com segurança. Esse tipo de exercício estimula o sistema nervoso parasimpático, o responsável por relaxar o corpo, e reduz a liberação de substâncias que intensificam a dor. Em outras palavras, quanto mais gentil o movimento, mais o corpo entende que não está em perigo. Você pode transformar esse momento em um pequeno ritual de autocuidado. Coloque uma música suave, acenda uma luz amena ou apenas ouça os sons da manhã. Deixe que o corpo desperte aos poucos, sem pressa. E se em algum dia você acordar com mais dor que o normal, tudo bem. Não se culpe. Mesmo se o seu alongamento for apenas respirar fundo e mexer os dedos das mãos, ainda assim, isso é progresso. Porque o movimento, por menor que pareça, é o início da cura. Lembre-se, não há jeito certo de se alongar quando o corpo dói. Há o seu jeito. A sua medida, o seu tempo. Cada manhã será diferente. Algumas mais leves, outras mais desafiadoras. Mas o importante é que, dia após dia, você esteja ali, se movimentando, se escutando e se respeitando. O alongamento suave matinal é mais do que um exercício. É um convite à reconciliação com o seu corpo. É o primeiro passo do dia para lembrar-se de que, mesmo na dor, há vida pulsando dentro de você. Então, antes de seguir para o próximo exercício, feche os olhos novamente. Respire fundo e diga a si mesmo: hoje, eu escolho cuidar de mim. Agora sim. O corpo está desperto, o coração está presente, e você está pronto, para continuar essa jornada de alívio e autocompaixão. Depois de despertar o corpo com o alongamento suave matinal, é hora de dar o segundo passo dessa jornada, a caminhada consciente. Mas, antes que você pense em tênis esportivo, roupa de academia ou quilômetros percorridos,
quero que respire fundo e entenda. A caminhada de que vamos falar aqui não tem nada a ver com velocidade, nem com distância. Ela é sobre presença. Para quem vive com fibromialgia, o simples ato de caminhar pode parecer algo distante. O medo da dor, o cansaço constante e a falta de energia muitas vezes impedem até o primeiro passo. Mas é justamente esse primeiro passo, pequeno e gentil, que pode mudar tudo. A caminhada consciente não é uma corrida contra a dor. Ela é um encontro com o próprio corpo. É quando você diz a si mesmo: eu ainda posso me mover. E posso fazer isso no meu tempo. Comece escolhendo um momento do dia em que o corpo esteja um pouco mais disposto. Pode ser pela manhã, depois do alongamento, ou no final da tarde, quando o sol se despede e o ar fica mais leve. O importante é não forçar. Antes de sair, feche os olhos por alguns segundos e sinta os pés tocando o chão. Perceba o peso do corpo, o equilíbrio, a textura do solo sob os pés. Agora, inspire lentamente e, ao expirar, comece a andar. Um passo. Depois outro. Sem pressa. Sem metas. Apenas sinta o corpo se movendo. Note o ritmo natural da sua respiração. O ar que entra e sai dos pulmões. O leve balanço dos braços. O som dos passos. Esses pequenos detalhes são o coração da caminhada consciente. Se estiver ao ar livre, observe as árvores, o céu, os sons da vida ao redor. Cada passo é uma oportunidade de voltar ao presente, de estar aqui, agora, sem o peso do ontem, nem a ansiedade do amanhã. Do ponto de vista físico, essa prática tem efeitos poderosos. Mesmo uma caminhada curta, de 10 a 15 minutos, estimula a liberação de endorfina e serotonina, substâncias naturais que aliviam a dor e melhoram o humor. Além disso, o movimento suave ativa a circulação, melhora a oxigenação dos tecidos e ajuda a reduzir a sensação de fadiga. Mas talvez o maior benefício não esteja no corpo, e sim na mente. Durante a caminhada, o cérebro sai do modo luta e fuga, que mantém o corpo em tensão constante, e entra num estado de calma e foco. É um momento em que o sistema nervoso se reorganiza, e a dor deixa de ser o centro de tudo. Você pode transformar essa prática em um pequeno ritual de autocuidado. Não precisa ir longe, pode ser no quintal, em volta de casa ou até dentro do próprio quarto. O importante é o ato de caminhar com intenção. Enquanto caminha, experimente repetir mentalmente uma frase de apoio. Eu sou mais forte do que a dor. Ou simplesmente, um passo de cada vez. Essas pequenas afirmações ajudam o cérebro a associar o movimento com segurança, e não com sofrimento. E se em algum dia o corpo não permitir que você caminhe, tudo bem. A caminhada consciente também pode acontecer na imaginação. Feche os olhos e visualize-se caminhando por um campo tranquilo, sentindo o vento tocar o rosto. A mente, ao imaginar o movimento, ativa áreas do cérebro semelhantes às que usamos quando realmente nos movemos. Isso também é cura. Com o tempo, o corpo vai respondendo. Os passos se tornam mais leves. O equilíbrio melhora. A dor, antes constante, começa a dar pequenas pausas. E o mais bonito é perceber que essa caminhada não é só física. Ela é simbólica. Cada passo que você dá, mesmo que seja lento, representa sua coragem de seguir, mesmo quando o corpo pede descanso.
Porque viver com fibromialgia é exatamente isso. Caminhar todos os dias com um fardo invisível, e ainda assim, continuar. Então, a partir de agora, sempre que sentir o corpo travado, a mente cansada ou o coração pesado, lembre-se. Basta um passo. Um passo gentil, consciente e cheio de presença. A dor pode até tentar te parar. Mas enquanto houver movimento, mesmo mais suave, haverá também esperança. Agora que o corpo se acostumou a se mover, é hora de cuidar de uma das partes que mais sofrem com a fibromialgia, os ombros e o pescoço. Eles carregam mais tensão do que imaginamos, e aprender a soltá-los é o próximo passo da nossa jornada de alívio. Se existe uma região do corpo que carrega silenciosamente o peso da fibromialgia, é o pescoço e os ombros. É ali que a dor costuma morar em silêncio, uma dor que começa discreta e vai se espalhando, até parecer que o corpo inteiro se curva sob o cansaço. Essa tensão constante não vem apenas dos músculos. Ela é o reflexo de tudo o que sentimos, das preocupações que tentamos controlar, das palavras que engolimos, das lágrimas que seguramos. É como se cada ombro fosse uma mochila invisível cheia de emoções não expressas. Por isso, o terceiro exercício é mais do que físico, é emocional. É um convite para soltar o peso que você carrega. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Imagine que, a cada inspiração, você está enchendo o corpo de calma. E a cada expiração, está liberando tudo o que já não precisa carregar. Agora, mantenha a coluna ereta. Pode estar sentado, ou em pé, como for mais confortável. Deixe os braços soltos ao lado do corpo. Comece girando os ombros para trás, bem devagar, fazendo movimentos circulares amplos. Sinta os músculos se alongando, o ar passando por dentro de você. Repita esse movimento 5 vezes. Depois, mude o sentido, gire os ombros para frente, com suavidade. Se sentir algum desconforto, reduza o movimento, mas não pare. A ideia é ensinar o corpo que ele pode se mover sem medo. Agora, leve os ombros até perto das orelhas, como se quisesse encostar nelas, e solte. Deixe cair, com um suspiro profundo. Faça isso algumas vezes. Sinta o alívio que vem quando você simplesmente solta. Agora, leve uma das mãos à lateral da cabeça e incline suavemente o pescoço para o lado, sem forçar. Mantenha a posição por alguns segundos. Você vai sentir um leve estiramento na lateral do pescoço. Troque de lado e repita. Esses movimentos simples ajudam a liberar a tensão acumulada nos músculos cervicais, uma das principais fontes de dor e dor de cabeça em quem tem fibromialgia. Agora, imagine que está segurando uma pena com a ponta dos dedos. Desenhe círculos pequenos com os ombros, depois maiores, como se quisesse abrir espaço dentro de si. Esses gestos suaves dizem ao corpo: você não precisa mais se encolher. Enquanto faz o exercício, observe sua respiração. Quando inspirar, pense em leveza. Quando expirar, pense em soltar. Soltar a rigidez. Soltar o controle. Soltar a culpa de não dar conta de tudo. Porque às vezes, a dor nos faz sentir culpa. Culpa por não conseguir fazer o que fazíamos antes. Culpa por precisar descansar. Culpa por precisar dizer hoje, não posso. Mas o corpo não é uma máquina. Ele é um mensageiro. E,
Neste momento, ele só está pedindo que você o escute. Esses alongamentos podem ser feitos a qualquer hora do dia, pela manhã, antes de dormir ou nos momentos em que o corpo começa a ficar tenso. Com o tempo, você vai perceber que o simples ato de movimentar os ombros e o pescoço se tornará um gesto automático de autocuidado, quase um lembrete inconsciente de que você está se escolhendo. A ciência confirma o poder desses movimentos. Eles estimulam a circulação, aumentam a flexibilidade e reduzem a sobrecarga nos nervos da região cervical, o que ajuda a diminuir não só a dor, mas também sintomas como tontura e dor de cabeça. Mas, acima de tudo, esse exercício tem um efeito emocional profundo. Ele reconecta você com a sensação de leveza. Feche os olhos novamente. Leve as mãos sobre os ombros e pressione levemente, apenas o suficiente para sentir o calor das suas próprias mãos. Agora diga em voz baixa, se quiser: eu solto o que não me serve mais. Sinta o corpo respondendo. Sinta o peso diminuindo, mesmo que só um pouco. A dor pode não desaparecer completamente hoje, mas ela está aprendendo algo novo, que o seu corpo é um lugar seguro, e que você tem o poder de transformar tensão em tranquilidade, um movimento de cada vez. Agora, respire fundo uma última vez. Solte os ombros. E perceba como o corpo está diferente, mais solto, mais leve, mais vivo. O próximo exercício vai levar essa sensação ainda mais longe. Vamos descer até as pernas e a coluna, regiões que sustentam o corpo e, muitas vezes, também o peso das emoções. É hora de liberar essas tensões profundas e reconectar-se com a base do seu corpo. As pernas e a coluna são como as raízes do nosso corpo. São elas que nos mantêm de pé, que nos levam a cada passo, mesmo quando a dor insiste em nos parar. Mas quando a fibromialgia se manifesta, essas raízes parecem perder força. As pernas pesam, a coluna enrijece, e até os pequenos movimentos se tornam um desafio. Este exercício é um convite para retomar o contato com a base, com o chão, com a terra. Para lembrar que, apesar da dor, você continua firme, presente e capaz. Encontre um lugar tranquilo. Pode ser sobre um tapete, uma colchonete ou até mesmo o chão do seu quarto. Sente-se com as pernas estendidas à frente e mantenha a coluna o mais ereta possível, sem forçar. Feche os olhos por um instante e perceba o peso do corpo. Sinta como o chão te sustenta. Agora, inspire profundamente e, ao expirar, incline o tronco levemente à frente, tentando tocar os tornozelos ou apenas os joelhos. Não importa o quanto você consiga alcançar, o objetivo não é a performance, é a conexão. Segure por alguns segundos e volte devagar à posição inicial. Repita esse movimento 5 vezes, respeitando o ritmo do seu corpo. Cada vez que o corpo se inclina, ele parece dizer: eu me rendo, mas não desisto. Agora, flexione uma perna e abrace o joelho contra o peito. Sinta o alongamento na parte de trás da coxa, no quadril, na lombar. Respire fundo. Depois, troque de perna e repita. Esses movimentos ajudam a aliviar a rigidez muscular e melhoram a circulação nas pernas, uma das áreas mais afetadas pela fibromialgia. Se preferir, você pode fazer o exercício deitado. Deite-se de costas, dobre os joelhos e abrace-os suavemente, aproximando-os do peito. Feche os olhos e respire.
Sinta a lombar relaxar, o quadril abrir, o corpo se entregar. Nesse momento, imagine que está sendo acolhido pela terra. Como se o chão não fosse apenas um apoio, mas uma rede de energia viva, que te sustenta e te cura silenciosamente. Sinta a segurança de estar amparado, de poder descansar. Agora, solte uma perna e mantenha a outra abraçada. Depois, troque. Faça tudo devagar, com atenção. Esses pequenos gestos ensinam o corpo a se mover sem medo e a mente a confiar novamente no movimento. Em seguida, ainda deitado, dobre os joelhos e apoie os pés no chão. Deixe os braços ao lado do corpo e comece a movimentar lentamente os joelhos de um lado para o outro, como um pêndulo suave. Esse balanço relaxa a lombar, libera a tensão acumulada e ajuda o sistema nervoso a encontrar um novo ritmo. Sinta o corpo te dizendo: eu posso me mover, eu posso fluir. A dor muitas vezes tenta nos convencer de que o corpo é um inimigo. Mas esses movimentos mostram o contrário. Mostram que o corpo é um aliado que só precisa ser ouvido com mais paciência, mais carinho, mais compaixão. Agora, sente-se novamente. Coloque as mãos sobre os joelhos e faça movimentos circulares com o tronco, como se estivesse desenhando um círculo com o peito. Primeiro para um lado, depois para o outro. Esses movimentos leves liberam a rigidez da coluna e restauram a fluidez entre as vértebras. Enquanto se movimenta, imagine que está desenrolando os fios da dor. Cada círculo é um fio que se solta, que se dissolve. Sinta o corpo mais leve, mais solto, mais seu. Respire fundo uma última vez. Deixe o ar entrar lentamente e sair sem pressa. Perceba a diferença no corpo. Talvez ainda haja dor, sim. Mas também há movimento. Há vida. Há resistência. Esses alongamentos, quando praticados com constância e gentileza, ajudam a restaurar a mobilidade da coluna e das pernas, reduzem o inchaço e melhoram a circulação. Mas o benefício mais profundo é o sentimento de reconexão com a própria força. A cada respiração, a cada alongamento, você está lembrando ao corpo que ele pode confiar em si mesmo. Agora, antes de seguir, coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Sinta o ar entrando e saindo. E repita mentalmente: eu me cuido. Eu me permito. Eu me renovo. A dor não define quem você é. Ela apenas mostra o quanto você é capaz de resistir e de recomeçar. No próximo capítulo, vamos aprender a descansar o corpo e a mente com um exercício de relaxamento total, um momento para silenciar o ruído da dor e ouvir o som da sua própria paz interior. Depois de se mover, alongar e despertar o corpo com gentileza, chega a hora de algo igualmente essencial: descansar de verdade. Porque o corpo que sente dor não precisa apenas de movimento, precisa, sobretudo, de paz. Este último exercício é um convite para silenciar o peso da dor e se reconectar com algo que muitas vezes esquecemos: a respiração. Sim, algo tão simples, mas tão poderoso. Procure um lugar tranquilo. Pode ser na cama, no sofá ou sobre um tapete macio no chão. Deite-se de costas, se possível, e feche os olhos. Deixe o corpo se acomodar. Sinta os ombros afundando, as pernas se soltando, o ar fluindo naturalmente. Agora,
coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Respire fundo, devagar, e observe o movimento que o ar faz dentro de você. Quando inspira, o abdômen sobe. Quando expira, ele desce suavemente. Sem esforço. Sem pressa. Imagine que cada inspiração traz luz, calma e alívio. E cada expiração leva embora a tensão, o medo e a dor. Inspira, leveza. Expira, entrega. Continue respirando assim por alguns instantes. Se pensamentos surgirem, e eles vão surgir, apenas observe. Não lute contra eles. Deixe-os passar, como nuvens que cruzam o céu e logo desaparecem. Agora, traga atenção para os seus pés. Sinta-os relaxando, como se ficassem mais pesados. Deixe essa sensação subir lentamente pelas pernas, alcançando os joelhos, as coxas. A cada respiração, o corpo vai soltando o peso acumulado. Deixe essa onda de relaxamento subir até o abdômen, o peito, os ombros. Sinta os músculos se abrindo, o coração batendo num ritmo mais sereno. Relaxe o pescoço, o maxilar, os olhos. Solte até a testa. Agora, o corpo inteiro está entregue. Respirando. Descansando. Vivendo o presente. Enquanto continua respirando fundo, imagine uma luz suave, da cor que mais te acalma. Talvez um azul sereno, um lilás tranquilo, um branco que brilha e aquece. Essa luz começa a envolver o seu corpo, do topo da cabeça até a ponta dos pés. Ela percorre cada músculo, cada nervo, cada célula, como um carinho invisível que diz: está tudo bem. Você pode descansar agora. Sinta essa luz dissolver as dores. Sinta-a invadindo os espaços onde antes havia tensão. Ela não força nada, apenas acolhe. Porque o corpo precisa de acolhimento tanto quanto precisa de movimento. Agora, imagine que está em um campo aberto. O sol está se pondo, o ar é fresco, e o chão está coberto de grama macia. Você se deita ali, olhando o céu. A brisa toca o seu rosto e leva embora o cansaço dos últimos dias. Tudo que resta é o silêncio, o som da sua respiração e a certeza de que o pior já passou. A fibromialgia pode até morar dentro do corpo, mas ela não é dona da sua alma. Ela não define quem você é. E, nesse instante, deitado, em paz, respirando, você sente algo que talvez há muito tempo não sentia. Um pequeno espaço dentro do peito onde há tranquilidade. Esse espaço é seu. E ele cresce a cada respiração. Agora, volte a sentir o corpo, os pés, as pernas, as mãos. Mexa devagar os dedos. Gire a cabeça suavemente para um lado e para o outro. Sinta-se retornando ao presente, mas levando consigo a calma que acabou de encontrar. Antes de abrir os olhos, diga mentalmente para si mesmo: eu estou vivo. Eu estou aqui. E, mesmo com dor, eu sigo. Agora, inspire fundo uma última vez. E ao expirar, sorria. Mesmo que seja um sorriso pequeno, cansado, tímido, ele ainda é um sorriso. E ele carrega a força de quem sobrevive todos os dias a uma batalha invisível. Esse é o poder da respiração consciente. Ela nos devolve o controle, nos reconecta com a vida e transforma a dor em presença. Lembre-se,
Você não precisa ser perfeito, nem forte o tempo todo. Basta continuar. Basta respirar. Porque, no fundo, a respiração é a forma mais pura de esperança. Cada inspiração é um recomeço. Cada expiração, um alívio. E se hoje você chegou até aqui, respirando, sentindo, tentando, então você já venceu muito mais do que imagina. Cuidar da fibromialgia é um exercício diário de paciência, amor e persistência. Não existe um caminho único, nem um progresso linear. Haverá dias em que você se sentirá bem e outros em que o corpo pedirá pausa. E tudo bem. O importante é não se culpar pelos dias difíceis. O importante é continuar tentando. O autocuidado começa nas pequenas escolhas. Não precisa ser nada grandioso. Um copo de água a mais, 5 minutos de silêncio, um alongamento leve antes de dormir. Esses gestos simples, repetidos com constância, são como sementes que fortalecem o corpo e acalmam a mente. A regularidade é o que faz a diferença. Não é sobre fazer muito, mas sobre fazer um pouco todos os dias. O corpo precisa de tempo para reaprender, e a mente, de carinho para acreditar novamente. Então, respeite o seu ritmo. Faça pausas quando precisar. Descanse sem culpa. O descanso, aliás, também é parte do tratamento. Dormir bem, ou, pelo menos, criar um ritual para o sono, ajuda o sistema nervoso a se reorganizar. Um banho morno, uma música suave, uma respiração profunda antes de deitar. Esses cuidados simples comunicam ao corpo: você está seguro, pode relaxar. E não se esqueça da alimentação. Comer bem é um ato de amor. Procure alimentos que tragam energia limpa e conforto: frutas, vegetais, proteínas leves, chás calmantes. Evite o excesso de açúcar e produtos ultraprocessados, pois eles podem aumentar a inflamação e o cansaço. Mas, acima de tudo, coma com prazer, porque a comida também é parte do abraço que o corpo merece. Por fim, lembre-se de que você não está só. Buscar apoio emocional é fundamental. Converse com alguém de confiança. Participe de grupos de apoio ou compartilhe sua jornada com quem entende o que é viver com dor crônica. A troca de experiências transforma a solidão em força. E quando o desânimo chegar, porque ele vai, de vez em quando, respire fundo e repita para si mesmo: meu progresso não se mede em quilômetros, mas em coragem. Cada dia que você levanta, respira e tenta de novo, é uma vitória. E você merece celebrar todas elas. Lembra do corpo que, lá no início, pedia socorro? Aquele corpo cansado, pesado, que parecia não aguentar mais um dia sequer. Ele ainda está aí. Mas agora, ele também agradece. Agradece porque foi ouvido. Porque você decidiu parar, respirar e dar uma nova chance a si mesmo. Agradece porque, mesmo com medo, você se moveu. E cada pequeno movimento, cada alongamento, cada respiração, cada pausa, foi um passo em direção à vida. A fibromialgia pode continuar fazendo parte dos seus dias, mas ela já não é mais a dona deles. Agora, existe algo novo dentro de você. A consciência de que o corpo não é o inimigo. É o companheiro da jornada. Talvez a dor ainda apareça. Talvez os dias difíceis continuem vindo. E tudo bem.
Mas algo mudou. Você aprendeu a se mover mesmo dentro da dor. E isso é libertador. Porque o movimento não é apenas físico. É também emocional, espiritual, simbólico. Cada vez que você se levanta, respira fundo e tenta outra vez. Você está movendo a própria alma. Mesmo na dor, existe movimento. Enquanto houver movimento, há esperança. A esperança de que o corpo encontre equilíbrio, de que a mente encontre descanso, de que o coração volte a acreditar na vida, mesmo nos dias em que o corpo grita. Você não precisa correr, não precisa provar nada a ninguém. O simples ato de se mover, mesmo que seja devagar, mesmo que pareça pouco, já é o suficiente. Porque movimento é vida. E você escolheu viver. Hoje, o corpo que pedia socorro lá no começo, olha para você e sussurra, em silêncio: obrigada. Obrigada por ter ficado. Por não ter desistido. Por ter acreditado que ainda havia um caminho, mesmo quando ele parecia invisível. E agora, se esse vídeo te trouxe um pouco de paz, de alívio ou de esperança, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Talvez seja exatamente o respiro que essa pessoa está esperando. Porque quando a gente compartilha a leveza, ela se multiplica. E o mundo, mesmo nas dores invisíveis, fica um pouco mais humano, um pouco mais leve e muito mais vivo.